só, né, se eu... Que isso, gente? Isso aqui, essa gritaria. É um pouquinho. Ele não conhece o interfone. Ele vai na frente do prédio e ele grita. É lindo isso. Agora há pouco fizeram isso aqui, não deu 2 minutos, tocaram o interfone, era a polícia. Oh. Mas você até tem, não, esse aqui é entrega. Daí eu fui lá na rua ver o que era. Desculpa, gente. Mas é sério, eu não acredito que as pessoas gritam, assim, parece antigamente, né, bate a palma, não sei, putz, mas tudo bem, vamos lá. Ah, eu fazia muito de bater palma. Né? Que era aquela coisa, né? A mãe mandava a gente buscar açúcar na vizinha, né? Vai lá, criança. Mas vamos lá, gente, olha só. Eu não gosto muito de ficar sem câmera, tá? Mas eu, por precaução, como tem mais amanhã, e amanhã vocês que apresentam, provavelmente eu consuma menos internet. O que acontece aqui é que tem a internet do condomínio, que é o Wi-Fi, que nem sempre funciona bem, e às vezes ela varia. Funcionou muito bem em quarta, terça, eu acho, assim, o dia inteiro. Então eu não tenho domínio sobre isso, tá? E como se nós estivéssemos num tempo normal, era para eu não estar, era para eu estar afastado, inclusive, e eu vou, estando afastado, não vou estar na minha casa, eu não estou contratando internet por isso. Então daí eu sobrevivo enfim, na internet do condomínio do 3G, e aí acontece essas coisas de vez em quando. Mas eu falei tudo isso para dizer, tá? Não gosto muito de ficar sem a câmera, mas eu vou continuar assim para seguir naquela, né? Tá dando certo, vamos continuar. Amanhã eu tento ligar a câmera, que qualquer coisa minimamente é mais fácil do que hoje, que a gente já levou um tempo aí pela boca abertice anterior aí, minha de ter me perdido. Sempre poderia ter vergonha disso. Não, as pessoas se perdem, isso é normal. Então, dando continuidade aqui, só para a gente continuar, e aí assim, só não continuar para a gente continuar, não, dando continuidade para a gente parar. Vamos lá. O que eu queria dizer, a primeira coisa que a gente tem que entender da legislação brasileira, ela tem um negócio que ela chama de aguardente. Tá? Eu não ponho ela aqui, eu nem mando para vocês, porque é um negócio que é... Até porque eu tenho o número das legislações aqui, se vocês quisessem, vocês conseguem buscar. Só que eu não vejo por quê. O que eu faço dela é uma tradução, vamos dizer assim, das coisas que ela diz, para ficar um pouco mais palatável. Tá? Mas a nossa lei ela vai ter uma categoria enorme chamada aguardente. Tá? E aguardente daria para a gente traduzir assim como destilado, que é qualquer coisa que passou por destilação que tenha de 38 a 54% de álcool, que tenha sido retificado ou não, e que pode ser adoçado, quando a gente vai dizer que ela é adoçada, e que pode ser envelhecido. Se eu disser que se essa aguardente for envelhecida, no mínimo 50% dela tem que ficar por no mínimo 1 ano em recipiente. Qual recipiente, qual madeira, qual tamanho, a lei não diz. Tá? Aí vocês vão perguntar, tá, mas do que é feita? Do que vocês quiserem. E do que não tiver uma categoria própria para isso. Tá? Deixa eu chutar qualquer coisa, qualquer matéria-prima aqui. Araçá, quero fazer um fermentado de araçá e destilar. Como vai se chamar essa bebida? Aguardente de araçá. Aguardente de cana. O que é? É aguardente feita de cana, né? Fermentou a cana e destilou ela. Qual que é a diferença para a cachaça? Já vamos ver na sequência. Mas efetivamente é uma aguardente feita de cana. E assim vai, do que a gente usasse aí para fazer aguardente, a gente poderia chamar de aguardente de tal coisa. Tá? Outra coisa que é interessante de ver, reparem que esse número vai se repetir inúmeras vezes. 54% é o limite de graduação alcoólica da legislação brasileira para qualquer bebida. Para qualquer bebida, não. Enfim, nenhuma bebida passa de 54. Por que é 54, não é 53, 56, 55? Não sei. Tá? Não sei. Mas vocês vão ver assim que nenhuma delas pode passar de 54%. E aí isso tinha um certo problema aqui para gente. Ou não para gente, não, para quem importa, por exemplo, o absinto. Como é que faz com uma bebida que normalmente é mais alcoólica
Como é que a gente faz ela ficar... Como é que a gente traz ela para o Brasil? Bota água. Não tem outra possibilidade. Você não pode entrar uma bebida com mais de 54%, vai ter que trazer ela mais diluída. Se vocês forem no Angelone, eu até fui no mercado ontem, só não reparei se ainda tem, mas normalmente eles tinham lá uma marca portuguesa chamada Neto Costa. E eles têm o absinto do Neto Costa, e não é por nada que tem 53,5% de álcool, porque é o mais alto que eles conseguem atingir. 54, está beirando 54. Não pode entrar diferente disso. Ah, mas como é que do país que vem pode? Porque no país que vem, no país que a bebida vem, tem uma lei parecida com essa nossa que diz que pode. Tá? E é sempre assim. No lugar que a gente entra, a gente tem que se adequar. Tá? Não funciona. Isso é assim igualzinho. Se eu mandar uma bebida brasileira para fora, ela vai ter que passar por uma adequação para a lei de lá. Então, eventualmente, alguma diferença na classificação pode acontecer. Tá? Eu vou continuando. Aí a gente fala da caixa, daí a gente começa a fazer a conclusão. Mas eu queria voltar na aguardente, eu queria insistir. Tá claro para vocês que a aguardente pode ser qualquer coisa, de qualquer coisa que foi fermentada, destilada e que não tinha uma categoria específica, como rum, como gin, como tequila e tudo mais? Tá, que bom, porque isso aí nos ajuda a clarear um campo que é importante para a gente. Mas um pouco a gente vai falar sobre isso. Não é por nada que eu saio de aguardente para cachaça. Cachaça foi um negócio meio confuso, porque ela se confundia e ainda de alguma forma se confunde com aguardente de cana. E, em última análise, é uma aguardente de cana com características especiais. Tá? A primeira delas, exclusiva do Brasil. Tá? Tem legislação específica dizendo isso e tem reconhecimento da palavra internacionalmente como destilado de caldo de cana, não é de... E aí que eu comecei a botar confusão nas coisas, tá? E que é importante, porque a gente precisa dessa confusão para poder clarear ela. Exclusiva do caldo de cana. Cadê meu... Essa setinha desaparece, eu faço um risco aleatório. Aqui, pronto, acabei de enxergar. Exclusiva do caldo de cana, tá? Não é de melado, não é de outra coisa, não é de uma aguardente já pronta. Eu pego um cana, eu faço a moagem, eu faço a fermentação, eu destilo, eu tenho cachaça. Se eu comprar o álcool da a cana destilada ali do Joãozinho e trazer para fazer, eu não posso chamar de cachaça, eu não tenho mais cachaça. Ela pode ser adoçada, ela pode ser envelhecida, isso não é obrigatório. E não é obrigatório que seja artesanal. Muitas vezes se fala isso, mas não é verdade. E ela tem um pouquinho de diferencial de álcool, tá? Ela tem um mínimo de 38. Eu não gosto muito de decorar essas coisas, nem faço questão que vocês façam isso, mas no caso da cachaça faz diferença. Por quê? Porque a aguardente de cana eu posso passar dessa graduação alcoólica máxima. Cachaça não, tá? 48 bateu na trave, não pode mais. Abaixo disso também não pode ser chamado de cachaça. E aí a gente tem vários exemplos aqui. Duas que eu gosto muito, eu adoro essa Weber House, eu adoro a Vale Verde, a Seleta, aquela de sempre, assim, né, do dia a dia. E a Havana eu nunca tomei. Que também custa 300 pila uma garrafinha dessa. Volto a perguntar para vocês. Então, até o momento, a gente conseguiu separar aqui o que é rum, desculpem, o que é cachaça de aguardente de cana? Aguardente de cana, né? Vai ter, por exemplo, se eu fizer uma coisa igual uma cachaça, mas eu tiver 50%, não posso chamar de cachaça. Tem que chamar de aguardente de cana. Se eu comprar o álcool pronto de uma usina para fazer um destilado, não é mais cachaça, é aguardente de cana, e por aí vai. Tem um claro isso aí, tá? Tem um bem claro. E um ponto bem importante, bem importante. Cachaça é de caldo de cana. Caldo de cana. Pego a cana, né, faço o caldo, fermento o caldo, destilo. Isso é cachaça. Aguardente de cana eu posso fazer de álcool pronto,
que tá tudo certo. E eu posso fazer também direto do caldo, mas se eu tiver uma graduação alcoólica maior, não posso chamar de cachaça. Por isso que às vezes a gente se obriga a olhar os pontinhos da lei, e eu nem trago ela toda, eu trago os resumidinhos ali, que é importante para a gente conseguir diferenciar. Aí nós temos rum. Deixa eu tirar da slide do rum, que eu queria perguntar para vocês aí, o que vocês entendem por rum? Agora vocês leram, né? Eu estrago a minha própria ordem de aula, mas tudo bem. Que bebida é essa aí para vocês? Pois eu classifico como uma bebida alcoólica de cana também, então eu acho Aí parecida tá. com Não é cachaça. não é por nada que ela está na sequência da cachaça. E na nossa realidade, mais ainda, a gente já vai chegar, assim, e aí vai ser a confusão total, tá? Por enquanto está bem claro ainda, aguardente, de cana, cachaça, rum. Vamos esclarecer o que é rum. Primeira coisa importante sobre o rum. Rum não é feito de melado, um efeito de melaço. Qual que é a diferença, além de uma letra, qual que é a diferença de melado e melaço? Isso é importante. Já se depararam com isso? O cara pergunta se vai comprar na fruteira ali um potinho de melaço ou de melado? Qual que é a diferença? Eu acho que o melado, a diferença é que ele passa por um processo de cozimento, né? Ele fica, o caldo da cana fica cozinhando até engrossar e reduzir e fazer o melado. Isso é o melado. Peguei um caldo de cana, exatamente. Estou ali, é uma pré-rapadura. Estou ali, vamos dizer, concentrando ele. Isso é melado, perfeito. E melaço, o que é? Aí Eu eu falo não isso. nunca Pode, parei para nunca parei para saber, para diferenciar, para prestar atenção, não sei para mesmo. falar disso, é legal a gente falar falar de alguns detalhes históricos que podem ser importantes. De onde que vem o rum? De onde é? Assim, não precisa nem ser país, mas de que região que ele é originário? Região caribenha, não é? Uhum. Caribe, Antilhas, América Central. O que que tem lá? Açúcar pra caramba, né? Cana de açúcar pra caramba. Pra o quê? É, Pra fazer açúcar pra caramba, igualzinho era no Nordeste aqui, né? Não é por nada que a cachaça surge no Brasil. E na América Central, onde se produzia muito açúcar, evidentemente se tinha muito resíduo da indústria de açúcar. E o melaço nada mais é do que isso, tá? Do que o resíduo de açúcares que não cristalizaram e não viraram açúcar ali refinado, é o melaço. Se vocês verem aquele vídeo da Bacardi, a Karina talvez tenha percebido, tem uma hora que eles estão descarregando um petróleo assim num caminhão, um negócio estranho, aquilo é melaço. Tá? Tem um aspecto horrível, ele é todo queimado, todo esquisito, mas ele efetivamente é o resíduo da indústria de açúcar. Basicamente, eu não quero entrar aqui em questões muito químicas, mas vocês lembram lá que sacarose é glicose e frutose, né? E quando a gente colhe a cana e demora para processar ela, em tempos variáveis, quanto mais demora, mais isso acontece, mais tu quebra ela em glicose e frutose. Quanto mais tu quebra, menos tu cristaliza, mais resíduo fica ali. Então, por mais cuidadoso que tu seja, sempre tem um resíduo de caldo de cana que sai do refino, da retirada do açúcar, que é puro, que é puro não, mas que tem glicose e frutose, que não tem o que fazer com a indústria de açúcar. Aí o que fazia? Ou combustível, ou rum, tá? Tem um caso aí, se vocês procurem aí alguma coisa como a enchente de rum. Estranho, mas é verdade, tá? Aconteceu isso. Não lembro, foi nos Estados Unidos, acho que foi. Botar no Google, vão achar alguma coisa, tá? Aconteceu porque era uma empresa que recolhia, tinha um tanque enorme que ia recolhendo aí várias cargas de melaço para fazer combustível, ou enfim, álcool industrial. Tinha um tanque enorme que não era tão firme, não era resistente à pressão. Né? Um dia fermentou mais do que devia e estourou. E tem relatos horríveis das pessoas
morrendo num mar de um caldo grosso, estranho, esquisito. Tá? Então tenham ideia disso aí. Tá? O melaço é o resíduo da indústria de açúcar. Aí quando a gente pensar que a gente está falando de Caribe, Antilhas, onde esse produto era importante, onde a produção de açúcar era importante, não é por nada que o rum sai de lá. Quer falar, Cláudia? Ou desistiu mesmo? Não, eu ia exatamente perguntar isso. Então, o melaço é do resíduo do açúcar e o mel. É isso aí. Melaço é o que sobrou da indústria de açúcar, melado é o que a gente fez intencionalmente, aquele que a gente passa no pão. Tá? Vamos dizer que o caldo de cana fervido. É isso aí. E isso faz diferença. Vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Tá? Talvez em outros lugares não faria diferença. Aqui pra gente faz, somente em Santa Catarina. Vocês já vão entender por quê. Essa é a matéria-prima do rum. Tá? Só que a nossa lei diz o seguinte, a nossa lei ela diz que o rum tem que ter no mínimo melaço ou melaço e caldo de cana fermentado. Tá? Não precisa ser puro melaço, mas tem que ter. Tem proporção disso? Não tem, ela só diz que tem que ter. E outra coisa interessante, o rum obrigatoriamente é envelhecido, tá? Obrigatoriamente é envelhecido. Não fala tamanho de recipiente, nem tempo, só diz que tem que passar por inclusive carvalho ou outros. A única coisa que diz é isso. Tá? Então, se eu quiser envelhecer rum em amburana, posso, não tem problema nenhum. Quanto tempo e que tamanho de recipiente, não sei. Não, a lei não refina isso. E ele pode ter até 6 gramas de açúcar por litro. Tá? Só que vejam uma coisa que é interessante aqui. Ele obrigatoriamente é envelhecido para ser rum. Mas se eu chamar de rum envelhecido, vejam bem que tem diferença, ele tem que envelhecer todo lote, diferente do que era aqui, no rum qualquer, que eu posso envelhecer uma parte, não está claro isso, né? Só diz que tem uma parte dele tem que envelhecer em madeira. Quando eu digo que é rum envelhecido, eu estou dizendo que eu tenho que envelhecer todo ele por no mínimo 2 anos. Então, quando vocês pegam, olha que interessante que é isso aqui, quando a gente olhar e ver que todo rum tem que ser envelhecido, tem que passar por madeira, e a gente vai lá na prateleira do supermercado e se depara, por exemplo, com Montila ou com Bacardi transparente, como é que a gente explica que esses rums tenham que ser obrigatoriamente envelhecidos e sejam transparentes? Alguém tem ideia? Tem alguma surpresa? Será que porque não precisa ser em madeira esse envelhecimento? Não precisa. Obrigatoriamente madeira, tá? Ou carvalho ou alguma outra, mas precisa ser madeira. Professor, qual era a pergunta mesmo? Como é que vocês olham? Vou só voltar aqui no slide para puxar ali as informações necessárias. Vejam só. Diz que o rum tem que ser envelhecido todo ou uma parte dele em carvalho ou em outra madeira. Não diz quanto tempo, não diz tamanho de recipiente. Tá? A questão é, quando a gente tem lá Bacardi, carta branca ou carta prata e carta ouro, por que todos eles têm que ser envelhecidos? Por que um é transparente, como se não tivesse passado nada por madeira, e outro tem cor? Não faço ideia. Aí a gente tem que, mais uma vez, pensar no que era a gênese do rum. Imagina uma coisa, lá nas antigas, como é que eles faziam o rum? E por que tem essa obrigação de envelhecer, mesmo quando ele é branco? Como é que eles faziam para transportar barrica de madeira, navio? Né? Lembra dos piratas, aquela coisa toda? É isso aí. Tá? Então, não faz sentido para essa bebida existir sem a passagem por madeira. Tá? Sei de um caso de rum produzido em uma empresa menor, Weber House, pronto, vou falar o nome. Que é muito bom, mas que não é envelhecido nada em madeira. Em tese, é contra a lei. Tá? Alguém dormiu na hora que eles registraram e não viu que eles não passavam por madeira. Acho que isso não faz a menor diferença, no fim das contas, na qualidade do produto, mas é obrigatório passar por madeira. E aí está o ponto que eu quero chegar.
Quando eu não digo quanto tempo, nem volume de madeira, a passagem por madeira talvez seja quase que insignificante e quase não decor. E se decor, eu posso fazer uso de um artifício para tirá-la, que é a passagem por carvão, né? Filtro de carvão ou clarificação com carvão ativado. Tá? E aí a gente tira a cor. Aí a gente. Opa, saiu uma risca. E aí a gente tem a explicação do porquê que, por exemplo, tem tanto um clarinho do Bacardi quanto o dourado são envelhecidos em madeira, mas um não, um tem cor, outro não tem cor. Disse uma vez o Marcelo Gaia, da Bacardi, que os dois são iguais, a única diferença é que um filtra em carvão, outro não. Só que eu não levei fé nessa informação. Tanto não levei fé, porque ele disse que não ia caramelo no ouro, aí tu pega o rótulo e tu vê que tem, ou seja, então não é verdade isso. Tá? Pode ser que realmente o branco seja filtrado em carvão, mas pode ser que ele tenha já, pode ser a mesma base, efetivamente, ou pode ser menos envelhecido, e o outro mais envelhecido e com caramelo, e por aí vai. Tá? A gente não tem bem como saber disso, a gente, em tese, dá fé na informação da empresa, menos quando eles falam uma coisa diferente do que diz no rótulo. Né? E um Bacardi ouro tem caramelo. Eu disse, não, eu não quis contrariar ali publicamente, mas eu só olhei o rótulo e disse, fake news. Mas estão entendendo, gente, é por isso que vocês... Por que o rum tem que ter madeira? Porque era da forma dele, de ser feito desde sempre. Por que eu consigo ter madeira e parecer que não tem madeira? Porque eu tenho carvão, porque eu tenho como envelhecer menos e por aí vai. Tem como diluir mais, isso não fica claro na nossa lei. Vocês conseguiram entender isso? Sim, parece que então, por não precisar desse tempo específico para envelhecimento, a indústria deixa um pouco tempo, por isso que não sai a cor. É isso, né? Provavelmente. Pensa assim, industrialmente os caras sempre vão querer ganhar tempo, ganhar espaço, ganhar mercado, e é claro que eles devem envelhecer mais nada. É isso aí mesmo. Sei lá, um dia. Passou por Né? envelhecimento de um Se não dia. tem nada que diz ali quanto é o tempo, é isso aí. É mais ou menos por aí. Por que não diz quanto é o tempo? Ah, sabe Deus por que alguém fez uma lei dizendo que tem que ter, mas não dizendo como. Às vezes é até para não barrar algumas bebidas que seriam feitas da forma correta, enfim. Mas alguns detalhes deveria ter, porque a gente não consegue ter claro para a gente o que significa esse envelhecimento. Tá? Ou até para favorecer a indústria mesmo, né? Criar um padrão de Várias qualidade. leis são para isso. Exato. E tem mais um detalhezinho do rum que é importante que vocês saibam. Tá, dois, na verdade. Primeira coisa, ele é classificado como leve ou pesado. O que será que é? Qual que é a diferença entre leve e pesado? E aí tá outra coisa que é fundamental de pensar em como que é a bebida, tá? Basicamente, teor de congêneres, tá? Deixa eu, cadê minha setinha até aqui? Por causa do teor de congêneres. E, em outras palavras, o leve tem menos congêneres, o pesado tem menos congêneres. E claro que o pesado tem mais características de rum e o leve menos. Tá? E a maior parte dos rums que a gente tem no mercado são leves. Tá? Vejam mais uma vez como é importante aquelas outras coisas que não são álcool, mas que precisam estar ali para dar a característica da bebida. Mas isso que distingue ele entre leve e pesado. E um outro detalhe importante, a gente não tem essa distinção legalmente, tem alguns países que têm. Eles falam em rum industrial e rum agrícola. Qual que seria a diferença dos dois? Rum supõe. E aí tem um ponto de confusão, inclusive, porque olha só, a nossa lei diz que rum tem que ter melaço, ou ele 100% ou ele com caldo de cana fermentado, né? Ele como se fosse, no fim das contas, melaço misturado com a base da cachaça. Tá? Mas aí é que está a questão chave. Em outros países não tem essa distinção, tá? Em alguns países, eu não estou nem nominando aqui, eu estou dizendo que alguns países não tem essa distinção. E para eles, tanto faz se o rum é feito de melaço ou de caldo de cana.
Aí costuma ter essa divisão, tá? Rum industrial, aquele feito de melaço, e rum agrícola, aquele feito direto do caldo de cana. Tá? Muitas vezes isso não é exatamente uma questão legal, mas se interpreta dessa forma aí na prática. Olha, eu faço rum industrial, eu faço rum agrícola, eu faço rum direto do caldo de cana. Mas o nome tem lógica, né? O agrícola é aquele que vem do campo e não do resíduo da indústria. Conseguiram entender, gente? Sim. O rum é Sim. um que nos pega, o rum é um que nos pega pelo pé, por quê? Porque esse tipo de coisa não acontece e não está prevista na nossa legislação, muito menos até na nossa prática, mas sim isso pode existir. Tá? O rum tem que ter, deveria minimamente ter que ter melaço e deveria minimamente ter que envelhecer de algum jeito qualquer, porque não tem nada dizendo como ele tem que ser. E aí eu queria retomar mais uma vez. Aguardente de cana. Pode ser a cachaça com mais de 48% de álcool, ou feita de um álcool comprado e diluído, de cana, evidentemente, esse álcool. Rum, cachaça, aquela feita direto do caldo de cana, de 38% a 48%. Rum, feito de melaço ou melaço e caldo de cana, obrigatoriamente envelhecido. Tá? É isso que eles mais se distinguem. Tudo bem até aqui? Sim, prof. Então, esse rum feito tipo agrícola ali que você mencionou, parece como o procedimento da cachaça, é isso? De alguma forma, sim. De alguma forma, sim. Pode parecer. Pode Uhum. parecer. Sabe por que eles não podem chamar de cachaça lá? É, isso que eu pensei, por causa da legislação. É isso aí, É isso? porque a gente tem a proteção do termo cachaça. É isso aí. Era bem comum, perdão, encontrar fora do Brasil cachaça sendo chamada de blend de cana-de-açúcar, né? Sugarcane blend, ou alguma coisa do tipo. E eventualmente eles confundem muito. Eu nunca fui para cruzeiro, aí diz que em cruzeiro é bem comum que eles ofereçam caipirinha com rum, tem um sabor diferente. Porque para eles isso é muito, né? Os dois vêm de cana, não, mas tem uma diferença enorme entre cachaça e rum. Tem uma diferença enorme. E o fato de uma ser feita só com cana fresca e de outra obrigatoriamente ter melaço, segundo a nossa legislação, traz diferenças sensoriais grandes, tá? Quando a gente faz, e se tudo der certo, né, vocês farão aí no próximo semestre, quando vocês fazem degustação às cegas, vocês veem que é coisa diferente. Vocês veem que tem um certo aroma mais puxando para um queimado, para um caramelo, do que da cachaça, que é mais puxando para cana verde, efetivamente, tá? Então, esse é um ponto importante. E outra coisa que é interessante é que quando eu uso melado para fazer cachaça, e se vocês forem aqui em Luiz Alves, vocês vão descobrir que a maior parte deles faz isso, usa melado para fazer cachaça. E sem querer, ou às vezes intencionalmente, está fraudando este produto, porque o produto feito de melado não é cachaça. Tampouco é rum, porque rum é feito de melaço, é diferente uma coisa da outra, tá? Vejam lá aqui, ó. Melaço, não melado, que é outra coisa. Então, o que é esse produto que eles fazem? A bem da verdade, aguardente de melado. Mas as nossas autoridades dormem de vez em quando e, se tu for ver, tem marcas lá que dizem cachaça de melado. Isso não existe. Isso não existe, tá? Mas em Luiz Alves isso é muito comum, porque de fato eles fazem isso. A Espésia mesmo, a gente foi lá visitar uma vez, é até grosseiro o cara dizer assim: ah, os mineiros ficam bravos com a gente, mas não tem nada de errado. Tem erro, só até porque alguém dormiu na hora de fazer ou alguém foi bem pago, não sei bem qual foi a situação, quando registrou uma cachaça que não é de caldo de cana. Tá? Não pode fazer cachaça de melado. E aí é outra vez que eu tenho que dizer que vocês vão ver, mas lá eles dizem que pode. Eu preciso dizer, olha, gente, eles fazerem e efetivamente terem conseguido o registro é uma coisa, poder é outra. Essa questão me incomodou tanto que eu resolvi conversar com o fiscal agropecuário, conhecido meu,
Eu guardei aquele e-mail, assim, olha, aqui tá. E realmente, o cara mesmo disse, eu acho que a gente, em outras palavras, ele disse, eu acho que a gente precisa intensificar a fiscalização em Luiz Alves. Pô, isso aí desde que eu não era nascido. Tá? É muito comum que eles façam cachaça de melado. Algumas vezes tem reversões legais, tá? Algumas vezes o Ministério vai lá e diz, olha, aqui não pode mais chamar. Por exemplo, a Vruk. Vruk? É Vruk, né? Tem uma garrafa aqui, acho que é Vruk. A Vruk, por exemplo, é um caso que acabou sendo, eu suponho que seja com um W, acho que é assim. A Vruk, por exemplo, tinha cachaça e hoje chama de aguardente de melado. Por outro lado, se vocês verem como é que chama? Também não lembro como é que escreve direito, mas a fábrica é Flor da Cana. A barrica deles eu não lembro o nome, vejo todo dia a barrica. Eu acho que é Ryan, assim. Vocês vão descobrir que eles chamam o produto deles de cachaça de melado. E eles estão errados. Mas eles conseguiram registrar. Aí é outro problema. Outra coisa que acontece também é que eles registram como cachaça e diz que usa caldo de cana e na prática usa melado. Pode acontecer. Pode acontecer. A própria marca Saca, a usina, como é que chama a cachaça deles também? Tem 2 garrafas em casa e não lembro de cabeça. Não vem ao caso. Diz que é cachaça, não diz que é cachaça de melado, mas os ingredientes diz que é aguardente. Então, né, são problemas legais que acontecem aí, mas não é permitido. Então, tenham ciência disso. Isso vai acontecer e que eu não estou errado quando eu digo que não pode. E tampouco eles estão certos, tampouco eles estão errados quando fazem o errado e conseguem fazer passar por certo. Tá? É mais ou menos isso. Conseguiram entender isso? E isso é bem importante aqui para a gente, porque tanto em Antônio Carlos como em Luiz Alves, a maior parte do que eles chamam de cachaça é, na verdade, feita de melado, comprado de São Paulo e diluído. Eles até preferem, e tem uma explicação do porquê, porque o melado é muito estável, né? Ele é muito parecido de um lote ao outro, então eles conseguem ter um padrão de produto sucessivas vezes. Tá? Isso que eu ia perguntar. A cana, então, nem é plantada ali. Muito pouco. E eles, desse ponto de vista, eles são muito honestos. Eles se dizem, não faço. Eu uso a maior parte da minha cachaça feita com melado que eu compro de São Paulo. Tanto que eles têm umas dorna grande lá, uns tachos que eles usam para diluir, por exemplo. E realmente é isso, tá? Tanto em Antônio Carlos quanto em Luiz Alves. E é uma pena, porque é um produto que é tido como típico e que é feito de um jeito atravessado. Mas é. Tá? E outra coisa que a gente não pode confundir é aguardente de melaço. Nunca vi. Pode existir. Nunca vi. Agora, por que não é rum? Por que eu posso... Qual é a diferença, então, de estar aguardente de melaço? Porque, por exemplo, se eu fizer uma bebida de melaço e não envelhecer, ou que tenha... Deixa eu voltar no slide do rum aqui para vocês enxergarem. Não é ruim porque não passa por nenhum barril de carvalho, não é? É isso aí, pronto. Vocês começaram a entender por que essas coisas são confusas. E que volta e meia a gente pode ter coisas que parecem uma e são outra, tá? Exatamente. Olha só. Se tu resolver ter um teor de congêneres diferente do que está disciplinado para leve ou para pesado, mas que esteja dentro da legislação de aguardente. Se tu resolver não envelhecer, não passar por carvalho de jeito nenhum. Se tu resolver fazer um rum de... Aqui é tão baixo, 35, que é meio sem sentido dizer ali. Até porque aguardente não daria, né? Como a gente vê aqui, aguardente de começa, opa, de 38, mas enfim. Mas se eu mudar alguma coisa dessas aqui, eu já não poderia chamar de rum. De fato, é isso aí. Tá? Então, só não confundam aguardente de cana com aguardente de melaço, com aguardente de melado com cachaça. São coisas distintas. E muitas vezes a gente vai ver cachaça de melado ou mesmo aguardente, desculpa, ou cachaça simplesmente e feita com melado, que é um erro. Tá? Outra possibilidade que tem, para a gente não ter em mente que aguardente de cana
talvez seja necessariamente pior. Eu acho que essa aqui, não sei se vocês conhecem, a rainha, bem conhecida, tá? Paraibana. Qual que é o problema da rainha? 50% de álcool, tá? Ela não pode ser considerada cachaça porque ela passa, ela é igualzinho cachaça, mas ela passa da graduação. E eles mantiveram isso, eles o chamavam de cachaça um tempo, aí acabou, enfim, esbarrando em legislação, mas eles não mudaram, eles continuam fazendo aguardente de cana. Mas dá para entender como cachaça, tá? É muito boa, inclusive. Mas para vocês terem ideia do tanto de coisas que a gente pode ver por aí, assim, que se confundem. Então, por favor, não confundam rum com cachaça com aguardente de cana, e nem aguardente de cana com aguardente de melado com aguardente de melaço. Tudo que não tiver uma classificação clara aí, como tequila, como gin, como o que for, eu posso dizer que é aguardente de tal coisa, e enquadrar ela naqueles padrões que a gente tem para aguardente genérico, tá? E esse é um dos assuntos mais dificilzinhos, assim. Depois tem o uísque, que também tem vários pormenores. Mas com isso eu fecho o bloco dos destilados de cana, tá? Eu faço questão que, sim, que vocês tenham cuidado com isso, porque a gente está no país da cachaça, e a gente negligencia a cachaça, que é um baita de um produto. Tá? Então, tentem estar atentos para isso. Aqui, ó, REC, acabei de lembrar, Resch, que eles são alemães, né? Vejam que ela diz que essas duas são muito boas mesmo. E, na verdade, quando a gente vê o ingrediente delas, veja só, mosto fermentado obtido do melado de cana. Eles nem mentem, eles são super honestos em dizer. Eles só erram quando eles chamam isso de cachaça. E nas duas acontece a mesma coisa, tá? E são, volto a dizer, muito bons produtos. São produtos. Aí, algumas vezes, as pessoas perguntam, tá, mas não seria melhor liberar isso? Não tá vendo que tá saindo bons produtos que, enfim, mas que não atendem àquela legislação? Na minha opinião, não, porque senão a gente começa a liberar que cachaça é feita de melado, e não é, e é diferente. E eu posso ter bons produtos de melado, posso ter uma boa aguardente de melado, mas não posso dizer que isso é cachaça. Isso aí contraria até a nossa forma histórica de entender como era a cachaça, que era nada mais do que a garapa fermentada, guarapa, depende, né? As pessoas falam de jeitos diferentes, fermentada e obtida, né, e destilada. Aqui era Rye mesmo, eu estava correto. Eles chamam no rótulo de cachaça de melado. Essa aqui é bem pior, tá? Bem pior no todo de qualidade, mas é mais dormida do órgão fiscalizador do que nessa aqui, né? Que se diz cachaça, mas essa aqui tá dizendo que é cachaça de melado, isso não existe. Tá? Isso nem existe. Aqui também, né? Cachaça de melado, isso não existe. Essa é da mesma empresa dessas outras duas aqui. Então isso não existe, tá? Em tese está errado. Mas esses produtos são vendidos. E, inclusive, todos eles são muito bons. Outra coisa que não existe, tá? Cachaça de mel. Cachaça de não sei o que, cachaça de qualquer outra coisa. A gente tem um hábito de tomar a palavra cachaça como sinônimo de destilado. Eu mesmo falo isso. De bebida, no geral. Vamos falar cachaça, né? Nem cachaça, né? Cerveja, é o que for. Tirando da brincadeira ali cotidiana, não tomem isso por hábito, né? Cachaça não quer dizer destilado. Cachaça é um tipo de destilado. Cachaça não quer dizer aguardente. Né? A cachaça é um tipo de aguardente específico. E vejam aqui, né? Aguardente de mel, um aguardente de melado de 1 milhão de anos atrás, aqui embaixo, 97, e aqui uma outra aguardente de melado. Eles vão dizer, você complica tanto com isso? Não existe. Pouco, mas existe. Quando vocês chegarem num rótulo desses, vocês vão saber entender do que ele é. Tá? Isso, inclusive, deixa vocês bem à frente do que a média, por exemplo, de conhecimento que bartender tem em bebidas. Que normalmente é baseado naquele conhecimento comercial que a marca vai lá e faz treinamento.
Caipirinha, ixi, isso aí vai ficar lá pro semestre que vem, tá? Mas é um tema bem polêmico, né? Se caipirinha pode ser feita de vodka, se caipirinha que não é de limão deveria ser chamada de caipirinha e por aí vai, tá? Eu advogo que não. Caipirinha é cachaça e limão e ponto final. Não inventa mais nada. E açúcar. Mas isso aí é bem polêmico. Carta de caipirinha. Caipirinha gourmet, né? Pô, gente. Caipirinha, o nome já dizia, né? Caipira mesmo. Tinha que ter nada essa coisa aí de ficar, né? Enfim, inclusive eu gosto bastante de caipirinha. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Eu vou dizer para vocês que eu gosto dessas aulas, tanto de destilado quanto de bebidas alcoólicas por mistura, mas eu tenho ideia que ela é muito cansativa para vocês, assim, a ponto de que eu tô vendo que já são 11h06 e tem bastante assunto ainda, então se precisar eu vou, não agora evidentemente, né, mas se a gente for, não vou passar ali de 11h40, acho que é um horário decente, aí, que são 10 minutos antes, já que vocês abdicam de 10 no intervalo de vocês, mas talvez fique um pouquinho para a semana que vem. Eu não me incomodo muito com isso. Tá no ponto dessas aí. Até porque as bebidas alcoólicas mistas, e não preciso me estender agora, porque semana que vem vocês vão entender, elas são meio simples, elas acabam sendo importantes porque elas são aí, o Henrique tinha falado em Campari, eu acho, não foi no começo da aula, elas são muito conhecidas de vocês, mas por definição elas são muito brandas, e não tem muita pegadinha de alguma forma, tirando as bebidas alcoólicas mistas, que são um mundo à parte. Eu não tinha visto que a Bárbara tinha feito uma pergunta. Cachaça de mel, sim, cachaça com mel. E, inclusive, passa a ser uma bebida composta, né? Ou aguardente composta ou bebida alcoólica mista, depende do caso. É bem isso aí. Cachaça de banana de Morretes, aqui do Paraná. Não é nem cachaça e nem é de banana, né? Aguardente com banana, por aí vai. É isso aí. Aí foi bom os comentários, para vocês verem como isso realmente é confuso. Como vocês vão ver coisas que parecem que são, mas que elas não podem existir. E, eventualmente, elas parecem que são, elas não podem existir, mas elas são registradas porque alguém dormiu na hora de registrar. Tá? Mais ou menos isso. A Karina, que é aqui do Paraná, aí deve conhecer bem. Teteia de Morretes, eu tenho uma garrafa. Às vezes é meio ruim por isso. Se a Bárbara me pergunta se qualquer mistura com cachaça desqualifica como cachaça, pode ser aguardente composta ou não tem previsão de cachaça composta, tá? Cachaça é cachaça. Mas às vezes isso é bem dúbio, tá? Esses tempos eu orientei aí uma rotulagem de uma cachaça que era, nem lembro de que estado que era, acho que era do norte, e era bem complicado porque a gente ficou na... Eu guardei esses e-mails que a gente trocou porque a gente ficou na dúvida, né? Às vezes tu puxa e tu diz, tá, mas e afinal, isso aqui pode ser uma aguardente... Porque às vezes tu tem dúvidas do ponto de vista assim, ó, se não está escrito que eu posso considerar, muitas vezes tu fica ali em dúvida. E, dicas de passagem, é por isso que muitas vezes se registram produtos que não deveriam ter sido registrados, porque o fiscal agropecuário também, além de ele ganhar relativamente bem e estar empossado nesse cargo, ele não é um conhecedor nato de tudo. Tá? Falo desse meandro aí porque é para vocês entenderem por que tem tanta coisa esquisita. O fiscal agropecuário, ele pode ser um veterinário, ele pode ser um químico, ele pode ser um monte de coisa que passou num concurso, que fez uma prova para dizer se o cara era bom ou não era. Não era essa, não é bem isso, ser bom ou não era. Mas, enfim, passou, não passou. E isso é pouco problemático. Eles não... A gente conhece alguns fiscais agropecuários, e alguns são muito honestos em dizer, evidente que eu não conheço de tudo. O cara era bom em pescados, aí foi parar aqui na divisão de bebidas, ó, te vira lá, filho. E por isso que dá esse tipo de confusão, tá? Por isso que dá esse tipo de confusão. Sim, eu também acho, Karina, eu uso muito esse descritor de babalu para banana, para aroma artificial de banana. Eu, às vezes, pego umas cachaças com banana aí que tem esse tipo de babalu.
Babalu de banana, para quem não sabe, o Henrique não deve saber, existiu, tá? Mas não existe, eu acho que não existe mais. Eu sei sim, professor, eu já comi, tá? Me respeite. É sério? Mas isso aí era dos 90. Nem sabia que existia mais Babalu de banana. Inclusive foi novidade, um negócio meio estranho, doce, enjoado. Enfim. Vamos seguir. Alguém falou alguma coisa aqui, peraí. A gente vai entregando. Fala o Babalu de... Não, acho que era o Babalu de melancia, que era mais antigo ainda. Eu não sei. Qualquer deles era estranho. Tá, aí o de melancia eu já não sei, não. Eu acho que de melancia que era mais antigo. Então, tentando sair aqui deste mar de cana. Outra coisa que a lei faz, que ela distingue, isso aqui para a gente também, assim, ó, não se atenha muito, é importante saber que existe. A nossa lei, ela cria uma categoria chamada aguardente de frutas, que diz que a destilação tem que ser mantendo as características naturais da fruta de origem. No fim das contas, a percepção que eu tenho, assim, quando o legislador põe essa categoria, era para conseguir fazer um capítulo para aguardentes típicas de vários lugares, como, por exemplo, o Kirsch, que é de cereja, Mirabela, que é de ameixa, Calvados, que é de maçã, porém não considera o Poire, que é um conhecidíssimo, né? Poire quer dizer pera, então tem o Poire Williams, deixa eu ver aqui, eu tinha uma fotinho dele aqui, ó. Essa garrafa é típica, né? Na verdade, o Poire Williams, né? O Williams é esse tipo de pera, e é o aguardente, né? A eau de vie, a aguardente dessa empresa que eu não consigo ler aqui, com pera Williams, né? Aqui é a mesma coisa. Ela não prevê isso, mas nada te impede de chamar de aguardente de fruta. Tá? E aqui tem Calvados, a gente tem Calvados produzido no Brasil, esse aqui é da Sanjo. E aí tem algumas outras, tem Mirabelle aqui, tem o Kirsch, não são muito típicas pra gente. Tá? E perceba uma coisa, não é licor de cereja, tá? É aguardente de cereja. Não é licor de pera, é aguardente de pera. Então, o que eu faço? Eu pego essas frutas, faço um caldão ali, um suco, faço a fermentação, faço a destilação. Tenho bem claro isso aí, tá? Agora, uma coisa interessante sobre essas bebidas, deixa eu voltar aqui para o nomezinho delas escrito. Muitas vezes elas são de destilação única. Por quê? Para manter as características, como diz aqui a tal da nossa lei. Só que sabe qual é o problema? Muitas vezes elas são de frutas muito complicadas aí de pectina, e pectina libera metanol. E uma única destilação, às vezes, não separa aquela coisa toda. E essas bebidas costumam ter um teor alto de metanol, inclusive nos padrões de identidade e qualidade. Tá? E com isso, eu suscito uma polêmica aqui. Né? O europeu diz que não aceita vinho de uva americana por causa do metanol, da pectina, das uvas americanas que tem mais. Mas toma Calvados pra caramba. Toma a Kirsch, meu Deus do céu, o que é de destilação única. Negócio de cereja, com a cerejinha desse tamanho. Ele deve ser entupido de metanol. Tá? Dentro da lei, mas cheio de metanol. Ou seja, não faz muito sentido essa desculpa deles aí. Para não acolherem vinhos de uvas que não sejam europeias. Mas é só um pinguinho de polêmica aqui. Tudo certo até aqui, gente? Sim. Aí a gente consegue sair de alguma forma desse mundo das aguardentes para ir para aquelas bebidas de categorias específicas. Tá? Aqui vai ter coisa que importa e coisa que não importa. Eu talvez nem botasse as que não importa, mas não faz mal estar aí você dizer, ó, não dá bola para isso, mas existe. Inclusive porque a nossa lei às vezes é um pouco confusa. Usa palavras que talvez tenham outros significados em outros países. Tá? O que a gente tem aqui como vodka? Vodka é, por excelência... Se eu perguntar para vocês do que é feita a vodka, e pode olhar no slide porque não está escrito isso aí ali. Batata? Aí tá, né? Essa resposta às vezes aparece, às vezes não aparece. O que mais? Nada, ok.
De fato, as vodkas originárias russas conta-se que eram feitas de batata. Hoje, a maior parte delas é feita de cereais. E no Brasil, elas são feitas de quê? Nem ideia, professor. Será que não? Será que vocês não têm ideia? Pensa no que a gente tem aqui, assim. Boa, faz um voo ali, sei lá, Recife, Alagoas, eu acho que nem tem voo direto, assim. Enfim, pousa em Alagoas e me diz o que tu enxerga minutos antes de estar na pista do aeroporto. Continuo sem ideia, professor. Nunca fui lá. Tem duas grandes, mas no Google às vezes enxerga, inclusive. Tem umas coisas meio verde, só não pode confundir uma coisa com a outra. Tem duas grandes possibilidades. Coqueiro, é só polpa de lá. Cana. Com o que a gente faz aguardente? Destilados? Com cana? Cana. Aí tá uma coisa que a gente, com a vodka, abre um outro capítulo interessante da indústria de bebidas no Brasil. O nosso destilado base, o nosso bastantão, é cana. E aí a gente vai fazer gin com cana, a gente vai fazer vodka com cana, a gente vai fazer tudo que disser que tem álcool, aquilo que chama ali ó, álcool etílico potável de origem agrícola, tá? Ou também o destilado simples alcoólico de origem agrícola, é um álcool de qualquer coisa, mesmo de origem agrícola, de qualquer coisa que você tirou do campo, que tem açúcar, que fermentou e que foi feito como uma matéria-prima base para fazer um destilado. A própria aguardente de cana pode ser feita o quê? Do destilado alcoólico potável, enfim, do álcool etílico potável de origem agrícola. Quando tu comprou industrialmente, ele tem lá 90 e poucos por cento e tu dilui a 40. Tu acabou de fazer uma aguardente de cana. E é isso aí. Tá? O nosso destilado de bastantão é cana. Se tu for para a América Central, como é que chama lá? Colômbia, mesma coisa. Toda a base deles é cana. Se vocês forem para os Estados Unidos, batata. Milho. Não é por nada que o destilado deles, o uísque deles é de milho e que o grão que eles têm bastantão lá é milho. E com isso a gente também introduz uma outra questão importante. Os destilados, como coisas supérfluas, vamos pensar assim, tipo, o que a pessoa precisa na vida? Ela precisa comer, né? Ela precisa, né, se manter. Então, a cachaçinha é só para dar né, uma alegrada, que eu acho que é importante também, vamos lá. Mas, enfim, não mata a fome, distrai fome, né? A gente vê que às vezes pessoas de rua bebem bastante, até para se esquecer, né, que são tão infelizes e, enfim, que passam fome. Mas o fato é... professor, as pessoas de rua elas bebem muito para ter a sensação de que estão quente. Inclusive, exato. Mas, por que se toma muita vodka na Rússia, por exemplo? Enfim, os motivos não são necessariamente um só. Mas vejam que a gente não precisa efetivamente de bebida para viver, precisa de comida. E a gente vai ver que as bebidas quase sempre eram feitas com coisas supérfluas, né? Quase sempre são coisas com coisas que tu não usava, por exemplo, trigo que tu usava para pão. Quando no período de guerras, por exemplo, era muito comum que se proibissem temporariamente o uso de cereais possíveis de fazer pão para destilação, porque afinal de contas, olha, nós temos um risco de desabastecimento. Vocês querem ficar fazendo cachaça ou vocês querem comer, usando cachaça como sinônimo de destilado? Querem ficar fazendo bebida ou vocês querem comer? Isso foi inclusive uma das coisas que impulsionou o conhaque ali na Primeira e Segunda Guerra, porque o que tu fazia? Tu usava uva ali, assim, ainda mais aquelas uvas que eles têm, que não são boas de comer, para fazer ali o almoço, não. Para fazer um pão, não. Então, pode tocar toda a uva do mundo aí para fazer conhaque. Não me põe trigo não usar para pão. Tá? A Bárbara perguntou aqui se isso não faz diferença no produto final.
e o álcool no final é álcool, mas não fica diferente. Aí é que está um detalhe importante. Vocês lembram lá das colunas? A gente consegue fazer um álcool muito parecido, muito neutro. Igual não é, tá? Igual não é. Às vezes a gente pega a média das vodkas no Brasil, mas mesmo que seja da vida, o negócio não é de destilar, não é de cereal. O negócio é de cana. E tu não percebe muita diferença. Só que quando tu põe ela contra algumas vodkas de fora, tu vai ver que todas elas são neutras, mas algumas são neutras para um lado, outras são neutras para o outro. Igual, eu não gosto de dizer que é, tá? Mas é possível. E aí tomem por base que toda bebida que a gente vai ver daqui para diante que disser que na sua elaboração um dos ingredientes é o tal do álcool etílico potável de origem agrícola, 98 ou 9, se bobear, por cento dos casos é cana, porque é o que a gente tem em quantidade que sai barato, tá? E a vodka em especial, na realidade, eu misturo aqui, tá? Destilados e o que eles chamam de bebidas retificadas, que para mim não faz o menor sentido essa classificação deles. Mas tem um único sentido. Vocês vão ver que a vodka, na nossa legislação, não está dizendo que ela tem, olha, faça, enfim, é do fermentado de cereais. Ela diz que ela é do álcool etílico. E só por isso que ela é entendida como não um destilado. Mas ela é um destilado, tá? Com uma categoria especial, mas ela é um destilado. Então a vodka tem ali, tá? 36. Diga, Karina. Eu quero perguntar para você, já desde o começo da aula, sobre o Steinegg. Eu virei a louca dos rótulos aqui, estou procurando, bicolhando nos rótulos tudo que é. E o Steinegg, eu tenho uma garrafa. Olhar rótulos. Eu tenho uma garrafa de Steinegg aqui, eu fui olhar o que diz. O Steinegg é álcool etílico potável de cereais. Extrato de sementes e raízes, zimbro, coentro, cominho, raiz angélica e casca de limão. Então é parecido com o gin, é isso? Mas esse é um outro ponto de polêmica aqui, tá? Que provavelmente a gente não vai falar hoje até. Tá bom. Sim, é um ponto bem polêmico. Mais uma vez, assim, sem abrir a questão, mas te dizendo por que ele pode ser polêmico, porque as diferenças nesses casos são bem baixas e às vezes não são respeitadas. Às vezes os caras, inclusive, fazem um produto que em tese é mais nobre, que seria um gin, e que acaba ficando como um Steinegg. É bem... sempre muito confundido isso aí, tá? Entre o que está escrito e o que acontece tem diferenças. Porque agora eu me impressionei com a vodka, aí eu pensei, nossa, será que o Steinegg então também é de cana? E eu não sabia. Não, eu não quero dizer nada, mas um negócio que é feito assim num volume relativamente grande, que não tem um preço Pode ser alto, provavelmente é cana. Que loucura. Eles não são obrigados a dizer, tá? Enfim, é álcool etílico potável de origem agrícola, ponto, de onde que foi, do que foi feito, não interessa. Mas a vodka, como dizer para vocês, tá? Ela vai, enfim, ser feita de alguma fonte de álcool, né? Ou seja, algum cereal, ou batata, ou tubérculo, ou cana, ou fruta, inclusive, não tem nada que impeça. E aí tem um detalhe importante, se vocês, deixa eu virar o slide aqui, se me apontem, vamos tentar, assim, é que eu não lembro de cabeça o que é cada uma aqui, mas de certeza aqui a gente tem cana, aqui é brasileira e segundo os produtores é de cereais, tá? Não é de cana. Stoli eu acho que é trigo, não tenho bem certeza. Eu acho que Absolut é centeio, não tenho certeza. Grey Goose é trigo de inverno, essa eu tenho certeza. E Ciroc é de quê? Milho. Uva. Não necessariamente vinho, mas de... Uva? Quem falou vinho?
Chegou perto. Não, eu falei milho. Achei que era Milho, de milho. entendi que era vinho. Uva. A Ciroc é clássica por ser feita de uva, tá? E ela é francesa, ela é feita dentro de uma região que é produtora de destilados, inclusive, e ela se projeta como vodka. Aí, então, junto aí com a pergunta que a Bárbara fez e com aquilo que eu tinha comentado antes ali, será que é tudo igualzinha? Não, não, e eu adoro, eu não gosto de vodka porque acho que vodka é neutra e essa característica não me agrada. Adoro a Ciroc, porque a Ciroc tem cheiro de uva. Pouco, não é um pisco, não tem nada a ver com conhaque, porque não é envelhecida, mas ela tem. E aí vamos entender que vodka pode ser uma categoria um tanto quanto ampla, porque ela vai ter muita neutralidade, né? Mas é aquela velha história, como é que é? Somos todos iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, e assim acontece com a vodka, né? São todos diferentes, mas algumas são um pouquinho mais diferentes ainda que as outras, tá? Acho que a Bárbara exprimiu um espanto aqui, vamos discutir. Eu adoro essa aula, sinceramente. Eu tenho receio que ela é um pouco teórica, porque a gente tem que acabar vendo assim, pontos bem específicos, mas eu acho que ela é muito legal, que a gente acaba falando, em abordar a teoria, acaba falando sobre coisas práticas. Sim, pode ser um pouco chocante, sim. Tá? Então tenho a ideia que a nossa vodka do Bastantão provavelmente é de cana. Vodka Valessa, vodka não sei o que, Escácia, eles botam K, né, para parecer russo, perestroika. Esquece que isso aí é disso, é cana. Tá? Isso é cana. Cana feita lá em coluna que consegue ter um álcool bastante neutro. Tá? Que bom que vocês estão tendo essas impressões, é importante para vocês compreenderem. Olha o caso da Ciroc, que é uma vodka, inclusive, destilada em descontínuo. 5 vezes destilada, e por isso ela fica mais neutra. Senão ela seria puro cheiro de uva mesmo, ia parecer um pisco. Gregus, por exemplo, é trigo de inverno e não é trigo, e não é malteado. Por quê? Porque eles têm bem essa ideia, que a malteação vai te dar sabores uiscados, vamos dizer assim, né? Vai dar um sabor da malteação que eles não querem. Eles querem uma vodka mais neutra. Que é a minha segunda vodka preferida. Que são as duas únicas que eu tomo. O resto pode botar fogo que eu não gosto. Mas tem. Não venho querer pegar minhas vodkas. Literalmente botar fogo. Né? Tudo bem, gente, até aqui? Sim, tirando os espantos, enfim, né? E o espanto é bom, inclusive. Quer dizer que a gente está vendo coisas que a gente não imaginava que eram bem assim. Não é exatamente o tapa na pantera, mas nós estamos vendo coisas que nós não víamos antes. Tirando a parte de que tudo é ou feito de cana ou de milho, tá tudo tranquilo. Então, né, a gente vai sempre fazendo os cereais que a gente tem mais abundância, né? A Europa, por exemplo, não produz açúcar de cana, né, macio de beterraba, e não tem uma produção absurda de beterraba. Para eles acaba sendo mais fácil fazer destilado de cereais, efetivamente. Mas é sempre assim, sempre vai ser. A gente não pode tirar da cabeça que, bem ou mal, álcool é supérfluo. E aí não faz sentido, né? Você encarecer a tua produção sem agregar qualidade. Uma coisa é tu fazer um produto exclusivo, outra coisa é tu fazer uma Orloff, Smirnoff, o que for, que são produtos com consumo, e que tu não agrega valor se tu usar uma matéria-prima diferenciada e tudo mais, tá? E aí a gente entra em um outro assunto bem espinhoso, que acredito que vai ser o último de hoje. Confesso que eu atrasei, evidente, né, que eu atrasei, mas mais do que eu gostaria. Eu queria ter ido um pouquinho mais adiante. Mas eu acho que se eu falar de mais coisa ainda hoje vai ser um pouco cansativo. Vamos falar de gin e a gente descobre se a gente vai adiante ou não. Gin é mais bonitinho, eu botei mais fotinho, porque o gin é realmente bem múltiplo, tá? Ele pode ser, a base dele, conta-se que lá nos, sei lá eu quantos séculos atrás, o gin era feito do zimbro. O que é um zimbro? Vou catar aqui para vocês. Vocês já viram umas bolinhas pretas, assim, que parecem uma pimenta preta, mas não é pimenta preta? É o tal do zimbro, umas bolinhas de uma planta que chama-se zimbro, ou junípero.
E aquilo não sai caldo nenhum. Tu imagina que desgraça que era fazer um destilado de gin. Então, o mais comum do gin, na realidade, é ele ser feito de algum álcool neutro base adicionado de zimbro no mínimo. Preste atenção nisso. No mínimo, todo gin tem que ter zimbro. E, para mim, é o que traz uma característica essencial do gin, que é o gosto de perfume. Gin tem um gosto de perfume tremendo. Eu gosto muito de coquetéis com gin, mas eu acho que gin puro, uma frase típica que eu digo isso. Já tomasse perfume, professor? É coisa de. Não, mas tu nunca sprayzou o perfume e vem na tua boca, assim, e aquele gosto horrível? É mais ou menos aquilo. Não, eu não cheguei a tomar perfume. Sabe que tem gente que toma perfume, né? Por vício em álcool. E aí, quando não tem Sei, nada, por isso que eu perguntei. né? Não, eu nunca tomei perfume. E acho que nunca fui viciado. Eu bebo todos os dias há 30 anos, como é que sem falhar um dia? Não bebo todos os dias, não. Mas, de fato, assim, o gin é muito perfumado e o ponto fundamental para ele ser bem perfumado é a presença do zimbro. Tá? A presença do zimbro. Traz o perfume, traz especiaria e tudo mais. Então, matéria-prima básica do gin, uma pergunta bem comum de aparecer nas minhas avaliações, tá? Que é uma bebida que interessa bastante para vocês lá na coquetelaria. Alguma base alcoólica, que nem importa se não fale, e zimbro. Tá, mas a única coisa que aromatiza ele é zimbro? Não. Obrigatoriamente zimbro. Agora, quais as outras coisas que tu vai usar? Tem uma lista enorme que eu não vou nem ler. Acho que tem mais um, não, tem só dois. E vão trazer o quê? Vão trazer a cara do teu gin. O gin X tem essas características porque tem aí raiz de angélica, casca de araçá, sei lá eu, erva mate, tem um gin argentino com erva mate que é uma delícia, que é o Apóstoles. A escolha é tua. Quanto tempo tu vai usar? Se tu vai usar a raiz, o caule, o tronco, a árvore inteira, no que for, é um problema teu, é tu que decide isso, tá? Falando nisso, tá, então quer dizer que isso é um segredo industrial? É. Quem que sabe disso? A tua empresa, e às vezes assim, é um ou dois funcionários, tá? Isso é realmente tido assim como a tua fórmula secreta, e o órgão de fiscalização. É porque, por máximo, máximo de segredo que tu tenha, tu só não pode escapar de quem te permite ou não fazer aquilo. Tá? Então, em tese, o Ministério da Agricultura sabe como faz todos os dias que a gente tem no mercado. Podem falar sobre? Não, seria um tremendo. Isso aí dava até demissão. Mas eu, se trabalhasse no Ministério da Agricultura, ia pegar a fichinha lá e ia fazer em casa. Só não ia dizer. Então, tá claro aqui, gente, uma base alcoólica, que na nossa realidade, que na maior parte do mundo é algum álcool de cereais, na nossa realidade é álcool neutro de cana, aí, né? Álcool etílico potável de origem agrícola, zimbro, e aí eu já teria gin, perdão. O resto é opção minha. É possível? É. Tá? Não é errado, é possível que eu ponha outras ervas, outras plantas e por aí vai. Licorice é alcaçuz, tá, gente? Que a gente fala isso aí no vinho, tudo mais, que é uma coisa super estranha, uma raiz docinha esquisita. Eu tenho um alcaçuz lá no campus, que já mofou, né? Não dura a vida. Por definição, né? A gente tanto fala com M quanto com N na nossa lei, né? Tem 38, 54% de álcool. Reparem que a gente sempre bate aqui no 54, que é o limite superior. O limite inferior vai às vezes a 36, varia de bebida para bebida. E, por definição, é a bebida obtida, vejam só, da redestilação de álcool etílico potável de origem agrícola. Então, vamos entender isso aqui. Então, vamos resumir a frase como, cadê o cursor que eu não enxergo, que bem eu queria. A redestilação do teu álcool base, já está de bom tamanho para a gente compreender, se o cursor some, eu não consigo enxergar ele. A redestilação do teu álcool base adicionado, tá? Na presença, isso quer dizer aqui, adicionado das bagas de zimbro no mínimo, tá? E sendo permitido outras ervas. Estaria lindo aqui, tá?
estaria extremamente lindo e todo o nosso gin seria de excelente qualidade. Se a gente dissesse que todo o nosso gin é feito como? Pegando um álcool base, adicionando ervas, infusionando e destilando isso aí. Mas é óbvio que a nossa lei precisava dar voz a esses caras que vendem gin a 10 pila a garrafa. E aí o que fez? Esculhambação. Ela te põe um no, e esse negrito fui eu que pôs, ela te põe um no que te tira da glória pro calabouço. E te diz que também pode ser feito, né, ou pela adição de extrato das bagas de zimbro, com ou sem outra substância de origem vegetal. Não sei se vocês entendem a diferença que tem aqui, se ficou bem clara para vocês. Eu posso fazer um gin tanto pegando um álcool, adicionando o zimbro e as ervas que eu acho que eu tenho que adicionar, quanto eu posso fazer, e aí isso leva um tempo, isso vai redestilar e vai tudo mais, ou eu posso pegar um álcool qualquer ali, jogar um extrato de zimbro e, enfim, alguma outra substância aromática ou não, e acabou. E o meu gin eu consigo fazer em 1 hora que o cara levou 2 meses para fazer. E aí está posta a esculhambação. Então é muito difícil gin brasileiro, assim, se eu for ler o rótulo, é muito difícil de eu compreender qual é o time dele, né? Se é dos legais ou se é dos ruins. E eu acho isso uma grande porcaria. Independente disso, qualquer gin precisa ter, isso está na lei ali, né? Tem que ter, as características do zimbro têm que ser destacadas. Precisa ter, o grande lance do gin é ter gosto de zimbro, tá? Eu acho que eu devo ter chocado mais algumas pessoas aí com esse nosso dispositivo legal, mas eu vou seguindo aqui para falando das categorias, tá? A nossa lei tem um negócio que ela. Ah, e outra coisa, o gin ela também não entende como um destilado efetivamente, mas como uma bebida retificada. E aí é por isso que ele tem uma categoria que chama de gin destilado. E aqui eu consigo matar se se o meu gin foi feito aqui com a parte de cima, vamos dizer assim, né, com a coisa boa, ou com o calabouço. Por quê? Se eu quiser redestilando, eu posso chamá-lo de gin destilado. Todo ele é destilado, o álcool base, mas o gin que passa por redestilação, posso chamá-lo de destilado. As categorias em relação à doçura. London Dry Gin, que ele chama de um jeito errado, ele diz que é obtido por destilação seca, não é isso, é obtido sem adição de açúcar, ponto. Tá? Então, só o que tem de açúcar é o residual da própria bebida. Então, o London Dry Gin é o mais seco, ou seja, o que tem menos que 6 gramas de açúcar. A partir disso, desculpa, vamos de novo. O que não tem nada de açúcar, é o que a gente não vai. Mas o que não tem nada não existe, não funciona. Ele vai ter açúcar. A diferença é, não foi adicionado de açúcar. Seco é o que tem até 6 gramas de açúcar, e aí nada me impede que eu adicione, efetivamente. E o tal do gin doce, ou old tom, ou cordial, que é o que tem de 6,1 a 15 gramas por litro de açúcar, que é um gin com mais doçura. Ponto importante, Old Tom é um nome de destilador, tá? É um alambique, e isso dá confusão, porque fora do Brasil, um gin Old Tom pode ser compreendido como um gin que é feito nesse destilador. Mas na nossa legislação quer dizer a mesma coisa que o gin cordial, que é o gin com um pouquinho mais de doçura. Na realidade, no mundo inteiro o Old Tom é um gin com mais doçura, mas algumas vezes isso se confunde com ele ser elaborado num destilador Old Tom. A ponto de que, por exemplo, o Tanqueray 10, que é aquele Tanqueray de edição, não é de edição, né, mas que é o Tanqueray melhorzinho, ele é um Old Tom, é super sem sentido ele chamar Old Tom, mas ele é. Lembre-se que entre o que a gente tem legislado e o que acontece na prática pode ter diferença. Como estamos, gente? Assim, falta.
Que horas são falando isso? Para eu não me perder muito aqui. 11h40. Vai dar, já passei do tempo que eu tinha planejado. Mas eu vou seguir para a gente terminar. Aqui a gente está com vários gins nacionais agora, tá? Mas eu achei bem interessante. A gente precisa dar uma olhadinha com mais carinho, vamos dizer, com o gin. Que é uma bebida que está... Eu diria que já passou até a moda do gin do ponto de vista de estouro, tá? Mas virou uma cultura. O gin vai ser bem procurado. E aí depois a gente tem o Steinegger, que é o quê? E na minha leitura, basicamente, ele se diferencia porque aqueles aromáticos que eu uso, e obrigatoriamente o zimbro, em tese tem que estar lá na matéria-prima de origem, ou seja, vou fazer um fermentado de cereais ou de cana, que seja, para fazer Steinegger, eles deveriam estar ali juntos. Tá? Isso nem sempre acontece na prática. Por definição, 35% a 54%, vejam que não se diferencia muito. Aqui está o ponto do porquê que eu faço aquela afirmação, diz que é proveniente de um mosto fermentado, seja qual for, contendo baga de zimbro. E pode ser obtido pela retificação do destilado alcoólico simples ou pela retificação do álcool etílico potável adicionado de substância aromática natural. Aqui eu queria onde está. E aqui a gente cria de novo um problema. Eu tanto posso fazer um Steinegger em que eu, de fato, faça um fermentado e adicione zimbros e destile ele, quanto eu posso pegar esse fermentado ou esse destilado ou adicionar água e adicionar substâncias de origem aromática. E aí dá uma confusão tremenda. Inclusive, por definição, em algumas vezes, são produtos muito fáceis de confundir. Então, não se angustiem se vocês não tiverem bem claro qual é a diferença fundamental do Steinegger. Em tese, a presença da fermentação na presença. Em tese, a ocorrência da fermentação na presença dos aromáticos do qual vão originar. Mas pode ser feito também por adição, como diz embaixo. E o que traz uma grande confusão. Tá? Em termos práticos, o Steinegger costuma ser um gin mais fraquinho de característica aromática. Tá? Em termos práticos, o que a gente enxerga da prática, o mais conhecido para a gente é este. Opa, desculpem, errei. É este aqui. Mas normalmente ele vai ser um pouco menos alcoólico, tá? Os gins costumam ser mais alcoólicos, é assim que funciona no mundo e aqui não é tão diferente. Os gins vão ter lá 50%, 48%, 46%, o Steinegger vai estar ali 38%, 40%, 42%, 44%, e ter um pouco menos aparente essa presença das ervas aromáticas, tá? E para terminar a confusão, e aí eu falo com vocês e a gente encerra, tem a tal da genebra. Essa aqui, esqueçam, saibam que existe, esqueçam. Quando a gente encontra a genebra, a garrafa típica dela é essa aqui, de cerâmica mesmo. Eu nunca mais vi no Brasil. Eu não sei se eu vi alguma vez. Eu sei que eu comprei no Uruguai, há 800 anos atrás. Eu nem podia beber, né? Sei que tinha uma garrafinha dessa em casa. Que é uma bebida de 35% a 54%. Ou seja, a mesma faixa do Steinegger. Feita de forma parecida, porque diz aqui que é do destilado alcoólico simples do cereal. Redestilado total ou parcialmente na presença de zimbro. Detalhe, aquele fixa que é cereal. Ou seja, se eu usar um álcool de cereais no Steinegger, eu praticamente tenho uma genebra. E aí é praticamente a nossa... não, ele tem uma outra diferença também. Né? Em tese, ele é redestilado na presença do zimbro. Tá? Pode também receber outras substâncias aromáticas. Tem uma faixa de doçura maior, tá? Tem até 15 gramas de açúcar, só que isso não é considerado adoçar. Eu posso ter até 15 sem chamar ele de genebra doce. Não chamo. Posso corrigir a cor de caramelo, sendo que ele não é um destilado envelhecido. É o que eu tinha dito antes.
A genebra não pode, não vai passar por envelhecimento, mas pode ser adicionada de caramelo para corrigir cor. E a característica principal é zimbro. Ou seja, essas três bebidas têm como base o zimbro, elas têm uma origem muito próxima e elas têm distinções muito pequenas. Tá? Na nossa prática, a genebra vocês não vão encontrar. Vocês vão encontrar em Steinheger normalmente com adição de aromas e como um pouco mais fraco de álcool e de características aromáticas, e o gin vai ser um negócio mais legalzinho ali, com mais graduação alcoólica e com mais presença de zimbro e de outros botânicos. Quais são os botânicos? É uma escolha de cada empresa. Tá? E, inclusive, é o que acaba diferenciando um do outro. Se todos têm que ter zimbro, no fim das contas, a tua misturinha secreta é a que faz diferença entre um e outro. Perguntas? Questões? Todo mundo quieto, tomou uma lapada ali. Se eu destilar cerveja, professor. Praticamente tu faz o uísque. Eu faço isso praticamente, né? Praticamente tu faz o uísque. A gente vai ver que a matéria-prima do uísque, a gente consegue conversar semana que vem, é nada mais, o uísque escocês, né? Nada mais do que cevada malteada e, enfim, fermentada, só que não como cerveja, né? Sem passar, sem gasificar, nem nada. É basicamente isso. É por isso que é tão bom. Eu acho o uísque bom pra caramba. Algo mais, gente? Acho que é só, professor. Tá, pela terceira vez, desculpas pela confusão inicial. Hoje eu acho que eu não vou no campus amanhã, funcionou bem hoje. E eu acho que não me mandaram o documento que eu preciso lá fazer ainda, então provavelmente eu vou encontrar vocês daqui. E acho que é isso. Então, obrigado. Deem uma olhada nisso, assim, e aqui eu acho, devia ter dito isso antes, né? Aqui eu acho que é mais fundamental ainda você fazer as anotações de vocês, tá? Vocês vão pegar esse monte de escrita e talvez elas não sejam tão significativas para vocês do que a gente pensando ali, conversando sobre o que é cada um. Mas é isso aí, tá? Obrigado. Nos vemos amanhã para um outro assunto, outra disciplina. Não consegui ver o que tu pediu e que lá pode me trocar o dia ainda, porque eu tô com coisa assim, atolada, ali, tentando ver outras coisas que tem prazo, que até já passou em alguns casos, então ainda não consegui ver. E tenham aí uma boa quinta. Estejam vivos para amanhã. Só esperem um segundinho que eu vi que algumas pessoas já saíram, mas eu lembro os nomes. Sim, amanhã é a apresentação de trabalho. E eu não estou com caneta aqui e papel. Então, deixa eu só ver aqui para eu não me perder. Alguém abre a lista aí dos alunos, por favor, e me diz que eu sei que o Judeler e o Daniel entraram e já saíram, então estou pondo aqui, sabendo que eles estavam lá. Se eu não me engano, o Israel também, professor, mas não tenho certeza. Ótimo, obrigado. Fechou os 14. Fechou os 14 que a gente teve com o público máximo. Obrigado. E agora, só se alguém puder ir me dizendo aí, Adriane. Adriane, Antônia, Bárbara, Karina, Porque assim eu vou mais rápido, senão fica... Cláudia. Cris Drefs. A outra não vem mais, né? Não sei. Eu não tenho visto, não. Henrique. Marina e Sara. Henrique, você faz falta na aula, você pergunta e você participa bastante. Não, se você não vem, eu percebo, porque realmente tem menos perguntas. Eu gosto, né, se façam perguntas, porque assim a gente anda melhor do que num monólogo eterno. Então tá, gente, obrigado. Até amanhã. Obrigada, até. Tchau.